Olá, sejam bem-vindos à aula número 8 aqui do nosso curso de História da Filosofia Moderna da Unifesp. Hoje eu quero dar uma aula síncrona, ou não síncrona, né? Uma aula por videoconferência sobre o argumento da loucura. Vai ser uma aula um pouco mais curta, mas eu acho que é melhor dar pequenas aulas separadas sobre cada um dos três argumentos que se seguem: o argumento da loucura, o argumento do sonho, o argumento do Deus enganador, porque fica mais fácil para vocês assistirem em casa, a caminho do trabalho, da universidade, onde for. O argumento da loucura, ele termina a segunda parte do parágrafo 4, né? E a primeira parte eu comentei a respeito do argumento dos sentidos, né? Em que o Descartes diz que o argumento dos sentidos não é um bom argumento para duvidar de todas as nossas opiniões. Esse vai ser também o veredito dele a respeito do argumento da loucura, né? Supor que todas as nossas percepções do mundo agora sejam fruto de uma espécie de uma loucura abrangente, completa, total, né? Que tudo pudesse ser fruto de uma alucinação, também não é um bom argumento para colocar em dúvida todas as nossas crenças a respeito dos corpos materiais, né? Por que isso? Né? Por que ele dá esse veredito? É isso que a gente precisa entender. Então, mais uma vez, eu vou ler aqui esse parágrafo e depois eu retomo e vou comentar para vocês alguns pontos que, a meu ver, são os mais importantes, embora muita discussão possa ser feita a respeito desse argumento, né? Então, Descartes pergunta: como eu poderia negar que estas mãos e este corpo sejam meus? Isso é, baseado na ilusão dos sentidos, eu posso duvidar daquelas crenças que dependem de percepções em condições pouco favoráveis ou desfavoráveis. Se eu estou longe, se tem algum objeto entre eu e a coisa percebida, se a iluminação é ruim, né? Ou se, sei lá, né? São inúmeras, né? Se o objeto do remo, se o objeto está em dois meios, né, diferentes, como parte está no ar e parte está debaixo da água. Tudo isso são más condições de percepção, não é? Mas nas boas condições de percepção, aparentemente os sentidos são confiáveis. E a questão é como é que eu posso duvidar dessas crenças que dependem de percepções em condições favoráveis. A ilusão não é um bom argumento. Então aqui o Descartes invoca um segundo argumento, né? Um segundo possível argumento, que é a loucura, né? Ele fala: a não ser talvez que eu me compare a esses insensatos cujo cérebro está de tal modo perturbado e ofuscado pelos negros vapores da bile que constantemente asseguram que são reis quando são muito pobres, que estão vestidos de ouro e de púrpura quando estão inteiramente nus, ou imaginam ser cântaros ou ter um corpo de vidro. Então esse é o argumento. Por que agora eu, Descartes, né, falando, sentado aqui na frente de uma lareira com um hobby, com papel na mão, por que isso não pode ser também uma mera fantasia, né, uma alucinação minha? Porque a gente vê que certas pessoas insensatas, elas percebem, né, ou julgam perceber que elas, por exemplo, têm um corpo de vidro, né, e não de carne e osso. Bom, se eu estiver na mesma condição desses insensatos, pode ser que então eu não esteja aqui dando uma aula de filosofia diante do computador, né, e esperando que vocês assistam depois isso, né, na tela de vocês. Isso aqui pode ser apenas delírio. No fundo, eu estou num manicômio e não tem computador nenhum na minha frente. Tem, digamos assim, a janela do manicômio. Esse é o argumento, né? E essa é a analogia. Bom, então, mesmo em casos de condições favoráveis de percepção, se eu for um insensato, ou se eu estiver na mesma condição dos loucos, pode ser que eu não deva confiar nisso que eu estou percebendo, né? Então, diante de mim não haveria um computador, haveria, digamos assim, o quadrado de uma tela, né?
eu não estou na minha casa, eu estaria num manicômio. Então, o mundo exterior, né, o mundo das coisas materiais, é completamente diferente de como eu estou percebendo, né? Essa é a posição. E aí vem a crítica do Descartes a esse argumento, né? Mas que são loucos e eu não seria menos extravagante se me guiasse por seus exemplos. Bom, a gente já viu que no caso do argumento dos sentidos, não era prudente nós confiarmos em quem já, ou em alguma coisa que já nos enganou, né? Se os sentidos nos enganam, já que uma torre não pode ser redonda e quadrada ao mesmo tempo, ela não pode estar reta e quebrada ao mesmo tempo, né? Ser tá reta e ser curva ao mesmo tempo. E então os sentidos nos iludem, pelo menos num dos dois casos, talvez até nos dois, né? E não é prudente. Aqui é uma questão de extravagância. Essa é uma suposição extravagante. Se eu aceitar que eu possa ser um louco que nem esses loucos, isso é uma suposição muito extravagante, né? Eu não devo, então, me guiar por essas pessoas, né? No caso dos sentidos, não havia dúvida, digamos assim. Ou o remo estava quebrado, quando eu vejo parcialmente imerso na água, ou ele está reto quando eu vejo ele inteiramente fora d'água. Ou a torre é redonda, tal como eu vejo de longe, ou ela é quadrada, tal como eu vejo de perto. Não é nada extravagante dizer que uma das duas coisas está errada. Ao contrário, é racional dizer que uma percepção pode dar a conhecer o objeto e a outra não. As duas não podem nos dar a conhecer uma propriedade do objeto, por exemplo, se a torre é redonda ou quadrada, né? Então, nesse sentido, o argumento o argumento dos sentidos, da ilusão dos sentidos, ele não é extravagante, ele é correto, né? Aqui parece que supor que eu esteja na mesma condição dos insensatos é algo extravagante para o Descartes, né? E, portanto, se eu estou filosofando, né, se eu estou sendo racional, se a ideia é justamente invocar razões para poder duvidar das minhas crenças, né, parece meio um contrassenso que eu, então, suponha que eu possa estar sendo irracional para argumentar racionalmente, né? Não é exatamente esse o argumento do Descartes, não é explícito, mas não é insensato, né? Para retomar essa palavra, a gente pensar que o que o Descartes está nos dizendo é que se nós estamos fazendo filosofia, meditando e argumentando racionalmente, então a suposição de que a gente possa estar louco é ela própria insensata. Na verdade, ela é contrária à atitude daquilo que a gente está fazendo. Então, acho que essa é a primeira, digamos assim, reação, né? Vamos dizer assim, se o argumento confiar nos sentidos é imprudente, você supor que você está louco é algo extravagante, né? O normal, assim, o racional é a gente supor que nós estamos de posse das nossas próprias faculdades, né? Então, deixa eu dar já que eu estou comparando o argumento da ilusão dos sentidos com o argumento da loucura, deixa eu dar um passo adiante e dizer que esse argumento da loucura ele é uma espécie de transição entre o primeiro nível da dúvida, que é o argumento da ilusão, e o segundo nível da dúvida, que é considerado em geral como o argumento dos sonhos. E o argumento da loucura é uma espécie de passagem entre um e outro. Tá? Textualmente está no meio, né? E as pessoas em geral não chegam a considerar o argumento da loucura como um nível próprio da dúvida, então eu vou caracterizar ele como um argumento de transição, porque de algum lado ele complementa o argumento da ilusão dos sentidos e de outro lado ele antecipa e já mais ou menos se coloca no mesmo nível do argumento dos sonhos, né? Então, eu acho que há uma continuidade entre o argumento da ilusão e o argumento da loucura na seguinte maneira, que eu já aludi um pouco de maneira implícita, mas eu vou agora explicitar, né? Eu acho que está em continuidade com os sentidos, porque o argumento da ilusão dos sentidos, porque
O argumento da ilusão dos sentidos permite o Descartes distinguir entre as condições favoráveis de percepção e as condições desfavoráveis de percepção. Isto é, de todas as nossas crenças, você invoca um argumento, que é o argumento da ilusão dos sentidos, para tentar duvidar de todas as nossas crenças, né? É isso que o filósofo que está meditando tenta fazer. Tem todas as crenças, e eu vou um argumento para duvidar de todas, e a gente percebe que esse argumento é bastante limitado, que ele só pega uma parte das nossas crenças e todas as outras crenças elas continuam de pé, né? Aí essas crenças eu já abandonei com base na ilusão dos sentidos, mas todas as outras crenças eu não abandonei. Agora vem o argumento da loucura e tenta pôr em dúvida todas as outras crenças. Ora, a distinção traçada pelo Descartes entre essas crenças que foram postas em dúvida pelo argumento da ilusão e as crenças que não foram postas em dúvida pelo argumento da ilusão é essa distinção entre condições favoráveis de percepção e condições desfavoráveis de percepção. Eu acho que ocorre algo parecido aqui no argumento da loucura, em que o Descartes está distinguindo são as condições favoráveis de entendimento e as condições desfavoráveis de entendimento. Quando o nosso entendimento, a nossa razão, está em condições de apreender aquilo que os sentidos nos transmitem e quando o entendimento não está em condições de aprender aquilo que os sentidos transmitem, né? Vejam que a ideia de loucura aqui ela é ainda corporal, ela está associada a um estado do cérebro, né? O Descartes fala assim, né? Os insensatos, cujo cérebro está de tal modo perturbado e ofuscado pelos negros vapores da bile que constantemente, né? Então, há uma descrição material da loucura. A loucura tem como causa uma disfunção do nosso corpo, do cérebro, não tanto dos sentidos, mas do cérebro, né? Que seria, digamos assim, o lugar material do pensamento, né? Um lugar onde a nossa mente está situada ou pelo menos associada, né? Ligada. E aqui, então, você pode distinguir entre o bom funcionamento do cérebro e o mau funcionamento do cérebro. Quando o cérebro funciona mal, a gente chama a pessoa cujo cérebro funciona mal, nós chamamos de louco, e a pessoa cujo cérebro funciona bem é uma pessoa normal, né? Então, o que o Descartes está dizendo, esse argumento talvez possa funcionar para pessoas, né, cujo entendimento não está funcionando bem, não está em boas condições de entendimento. Agora, para as pessoas cujo entendimento está funcionando bem, né, para as pessoas que não têm o cérebro, né, confundido e atrapalhado pelos vapores, né, da bile, né, essas pessoas estão em condições favoráveis de entendimento. Então, esse argumento não funciona para essas pessoas, né? Então, o argumento da loucura, ele continua os sentidos, o argumento da ilusão dos sentidos, porque nele o Descartes também traça condições favoráveis de condições desfavoráveis para limitar esse argumento, né? Então, de alguma maneira, o que ele está dizendo no final do argumento da loucura é esses dois argumentos que tentam duvidar de todas as crenças baseadas nos sentidos, né, por meio das coisas corporais, sobretudo, né, pelos 5 sentidos, pelos 5 órgãos dos sentidos ou pelo cérebro. Bom, eles podem atingir as crenças baseadas em condições desfavoráveis de percepção e para as pessoas que têm uma condição desfavorável de entendimento. Ou, às vezes, uma pessoa pode, em certas circunstâncias da sua vida, se encontrar numa situação análoga à dos insensatos e à dos loucos, e nesses momentos suas crenças, né? Pensa, por exemplo, uma pessoa que está se recuperando de alcoolismo e tem alucinações, né? Bom, fora desses momentos em que ela tem alucinação porque ela está tentando se livrar do alcoolismo, essa pessoa pode confiar nas suas percepções, né? Agora, a ideia também que a ruptura com os sentidos, que tenta dar um passo adiante, é justamente colocar em xeque
percepções que nós temos mesmo em condições favoráveis, né? E talvez mesmo em condições favoráveis, algumas delas. Então, se a gente tinha todas as nossas crenças, o argumento da ilusão dos sentidos permite duvidar de algumas, o argumento da loucura permite duvidar de mais algumas, mas não muitas. E o pior, quer dizer, ela permite duvidar daquelas dúvidas, daquelas crenças em que a pessoa que estaria meditando, e aqui no caso o leitor que está sendo convidado a meditar junto com Descartes, teria de se considerar ele próprio louco, né? Então, esse argumento ele sofre desse defeito. Ele, de alguma maneira, parece ofender o leitor, né? Quer dizer, de alguma maneira, não é só uma questão de extravagância, se a gente pensar que o Descartes está escrevendo para ser lido, que essa meditação que ele próprio, Descartes, é uma espécie de modelo a ser seguido, que de alguma maneira é uma proposta para que a gente passe pelo mesmo processo de meditação pelo qual ele está passando, né? Haveria como uma espécie de ofensa, né? Quer dizer, o leitor tem que se sentir ofendido para que esse argumento seja bom. Ele tem que abandonar a sua crença de que ele próprio é racional, né? Que ele pode estar se comportando como um louco, na verdade. Então esse argumento tem esse problema. Veja que o Descartes, né, e a tradução aqui, ele fala assim: mas que são os loucos? Quer dizer, essa é um pouco uma reação natural de quem se sente ofendido por esse tipo de argumento de consideração, né? Só algumas pessoas são loucas, né? Então, só a essas pessoas, ou em alguns momentos muito particulares da vida de uma pessoa, esse argumento se aplica, né? Eu já falei também, tem uma espécie de contradição prática, quer dizer, se você está meditando e refletindo filosoficamente, você está buscando razões para duvidar, essa razão parece justamente destruir aquilo que se pede do leitor, que ele seja racional, né? Mas e tem esse caráter, digamos assim, ofensivo do argumento, né? E além disso, eu acho que para a gente duvidar daquelas crenças que a gente tem, que são obtidas em condições favoráveis de percepção, há um argumento análogo que evita esses problemas que eu apontei aqui agora. Por exemplo, essa aparente contradição entre um argumento que deve ser uma razão para duvidar e, ao mesmo tempo, um argumento que supõe que a gente não está de posse da nossa própria razão, né? Um argumento que, de alguma maneira, é para ser uma razão ponderada para a gente duvidar, mas, no fundo, é uma espécie de ofensa e desqualificação da pessoa, né? Que nós estamos convidando para meditar e passar pelo mesmo caminho que nós. Então, há um argumento melhor que evita essas coisas, que é o argumento do sonho. Então, acho que também o Descartes passa mais rapidamente pelo argumento da loucura, porque ele dispõe de um argumento análogo que permite duvidar de todas as crenças em condições favoráveis, né? Mantendo a ideia de que nós estamos favoráveis de percepção, mantendo a ideia que nós temos condições favoráveis de entendimento, né? Um argumento que não precisa pressupor uma disfunção cerebral, né? uma irracionalidade da mente humana, que é o argumento do sonho. Basta insistir nesse argumento. Então, ele se permite passar rapidamente pelo argumento da loucura por causa desses problemas que eu falei aqui. Então, eu vou interromper aqui. Eu já me demorei até um pouco mais do que eu gostaria para explicar direitinho, mas eu estou querendo ir bem devagar com vocês, sobretudo nessa primeira meditação. É um curso dirigido a alunos do segundo semestre do primeiro ano, então vocês são alunos que ainda estão no começo, a maior parte, né? O público-alvo aqui dessas videoaulas são alunos mais iniciais na filosofia, então eu gostaria justamente de dar um exemplo de como a gente deve ir lendo devagar e com calma os textos da filosofia, porque é muito difícil, às vezes, a gente entender até o que está sendo explicitamente dito, e, às vezes, a gente tende a substituir o que é dito por aquilo que a gente imagina que está sendo dito, né?
e ler com calma para extrair do texto todas as informações que estão explicitamente lá e que são muitas. Quer dizer, a riqueza, às vezes, do texto está explícita no texto, mas a gente não enxerga, né? E às vezes a gente acha que vê outras coisas, que a gente está enriquecendo o texto, quando a gente obscurece o texto, atribuindo ao texto ideias que estão na nossa cabeça, mas que não estão escritas lá no texto. Então, eu estou fazendo esse exercício com vocês de ler bem devagar, né, passo a passo, e isso eu estou fazendo na primeira meditação inteira. Depois eu vou acelerar, porque senão a gente não chega no final do livro, mas isso, esse cuidado aqui tem também uma intenção metodológica. Tá bom? Então, nos vemos na próxima aula. Até lá.